Mas e o Palmeiras contra o Bahia? Jogo difícil, hein, Pascoal? 2 colombianos voltam, né? O Mina e o Borja. A única forma do time do Palmeiras hoje que eu enxergo o Tietchan é na lateral. Porque... Mas aí ele tem que fazer uma dobra, ele tem que trocar de posição. O Tietchan deve começar por dentro. Não acho nem que ele deva mais trocar de posição. Aí é uma visão. Eu sei que o Cuca quer que ele faça isso, porque pelo estilo de jogo do Palmeiras, dessa história de marcação individual, que eu acho que tá já mais do que provado que para este elenco do Palmeiras não dá certo, pelas características dos jogadores. Eu enxergo o Tietchan muito mais na lateral direita, por ser um setor de um pouco mais de leveza, por ele ser um cara mais rápido, que não tem tanta obrigação de marcar. E o Jean vai pro meio. Mas você acha que o Jean não rende mais na lateral, Facincani? Porque eu acho que quando o Palmeiras... Eu não faria isso. O Jean, você tira o Jean da lateral, você perde um bom lateral e não ganha um excelente meio campo. Porque o Jean rende, no meu ponto de vista, muito mais na lateral do que na... O problema do Palmeiras tem sido, primeiro, a falta de retomada de posse de bola e principalmente de criatividade, de ter um bom passe à frente. O Jean tem um melhor passe do que o Tietchan. O Palmeiras passa mal, o Palmeiras aproxima mal com os seus jogadores à frente. O Tietchan é um jogador muito mais de velocidade do que pensar o jogo, como o Cuca quer, com a liberdade que ele tem dado ao Tietchan. Praticamente ele é um segundo meia de auxílio ali ao Guerra, e ele não é e nunca será. Nunca será. Então, ele como lateral, para ser um cara rápido, uma válvula de escape ali na direita, rende muito mais. Mas deixa eu falar um negocinho pra você. O Palmeiras é montado, o técnico do Palmeiras tem uma característica. Ele monta o time dele em função do adversário. O que eu acho um erro. O time do Palmeiras vai jogar contra o Bahia. Como é que joga o Bahia? Né? Como é que joga o centroavante do Bahia? Como é que joga o atacante do Bahia? O Bahia não tem um jogador fixo na área, o Bahia roda os homens de lado de campo, as jogadas vêm por dentro, com o Alione, que é jogador do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que montar uma estratégia para o jogo. Então, se ele não fortalecer o meio, se o Palmeiras não fortalecer o meio, o Jean é mais como marcador, é que foi? Né? Como é que foi o embate do Cruzeiro? Olha o jogo, Grêmio e Bahia. Como é que foi a batida dos dois? Grêmio e Bahia. Onde é que eles definiram o jogo? Numa cobrança de escanteio, saiu um gol, numa jogada ensaiada. No meio, foi pau a pau. O jogo foi parado aqui. Então o Cuca sabe disso e vai montar o time dele em função do adversário. A estratégia do jogo tem que ser montada jogo a jogo, time a time. Só uma informação. A produção também acabou de falar com o Cuca. O Cuca disse que não vai entrar no ar, que tudo que foi dito no campo, morreu no campo e o resto é tudo fofoca. Foi a palavra do Cuca. Ó, tá aí a frase do Cuca. O Cuca acabou de falar para nossa produção: tudo que eu tinha para resolver com o Elano, eu já resolvi no campo. Então, o que aconteceu no campo, fica no campo. E eu acho que isso é o melhor do futebol. Tudo bem, mas o melhor do futebol. A nossa função é repercutir. A frase do Elano para mim. Liga pro Cuca e veja se ele tem coragem de falar no ar o que ele falou para mim no campo. Parece que ele... Essa foi a frase do Elano para mim. Agora, e me mandou um abraço ao Cuca. Obrigado, produção, que é o Cuca mandou um abraço para mim, um abração especial. Manda um abraço para manda um abraço para mim, Pascoal. Manda um abraço aí, enorme. Manda um abraço, pô. O Cuca é meu parceiraço, gosto muito dele. É óbvio que alguma coisa tem, teve amigo. ingresia, teve ingresia. Ninguém bota o dedo no peito do outro para não dizer nada, ninguém sai falando o que o Cuca saiu falando, inclusive reclamando com os jogadores do Santos dentro do campo do que aconteceu do lado de fora, até o David Braz botando a mão na boca dele para não ter leitura labial. Pera um pouquinho, gente. Que teve. O que eu achei desnecessário foi aquela conversa do Cuca com os jogadores do Santos no meio campo. Eu me lembro muito bem que quando o David Braz foi expulso no jogo contra o Corinthians, aquele domingo de manhã, que na verdade quem deveria ter sido expulso era o Zeca. Ele parou para falar alguma coisa com o Tite virou para ele e falou o seguinte: eu não falo com você, eu falo com os meus jogadores, só com os meus jogadores. E o David Braz foi embora falando um monte de coisa. Eu lembro disso até hoje. Cuspindo o Maringol. 3x0 em 2015. 3x0 em 2015. Não, foi 2x0. Em 2015. Isso. Foi gol de pênalti do Jadson. E o primeiro gol foi do Jadson também. Foram 2 gols do Jadson. E eu me lembro disso. Eu acho que o treinador não tem que... A menos que você vai cumprimentar o cara. Ei, Bebé, como é que tá? Faz tempo que a gente não se vê. Parabéns pela vitória. Agora, uma discussão de jogo, eu acho que treinador... Teve o caso do Filipão com o próprio treinador da seleção brasileira, com o Tite. O caso não fala muito. Não, mas é diferente. Tô falando com o jogador, entendeu? Eu acho que o treinador de um time não tem que conversar com o jogador sobre assuntos que não sejam relativos, que sejam relativos ao jogo, entendeu? Agora, se você é amigo do cara, acabou uma partida, tudo bem, você vai lá e comenta logo.
Bom, sei lá. Vai encerrar o assunto do Palmeiras. O Palmeiras vai deslanchar agora ou Facicane? O Palmeiras tá mal, hein? O Palmeiras precisa se reorganizar no meio de campo, mas é uma equipe que ela corre muito com a bola. Precisa fazer um gol fora de casa, que ainda não fez no campeonato, ganhar uma partida fora de casa, que ainda não ganhou no campeonato. Palmeiras está devendo futebol, falta bola pro time do Palmeiras, é muita conversa e pouco jogo, é muito jogador, 13º jogador contratado e pouca bola. Então, tem um monte de artifício. A gente está derivando o assunto por conta de uma discussão, mas a bola está faltando pro time do Palmeiras. Eu enxergo essa história de montar o time de acordo com o adversário um erro. Só você ver, e todo o sucesso do futebol mundial, que todos os times têm um padrão, têm uma escalação, o torcedor conhece de 1 a 11 ou então de 1 a 9, muda um ou outro por questões de lesão, questão de cartão, enfim, seja lá o que for, ou opção daquela partida, mas a base 1 a 11, todo mundo conhece. Tá provado o Corinthians, com o elenco inferior, e você conhece a escalação e o time está onde está. O próprio Grêmio. Enquanto o Cuca não definir um time de 1 a 11, o Palmeiras não vai deslanchar. Enquanto esse time não for mais coletivo e menos individualista, o time não vai deslanchar. Enquanto não tiver um meia de suporte ao Guerra e não 3 atacantes que vão correr muito com a bola e esquecer de valorizá-la, ou então de triangular do lado com os meias, o time não vai deslanchar. O próprio Metidite na zaga, já até pro próximo domingo. O Luan tem que jogar. Fábio Sormani, abemos escalação para domingo? Com esse turbilhão. Eu posso tentar levantar. Então levante. Enquanto você tenta levantar, vamos ouvir para encerrar o assunto Palmeiras até que o Fábio Sormani obtenha a escalação, e não me perguntem como, porque como o Pascoal, os métodos que Pascoal e Sormani usam, eu não quero nem saber. Porque no dia que rodar, hashtag os dois em cana. Vamos ouvir aí Edu Dracena. Difícil explicar. Até porque, pelo investimento, como você falou, o atual campeão brasileiro, chegaram jogadores de muita qualidade. E como você falou, não tem a conta exata o futebol. As peças se encaixarem, a confiança voltar. O desempenho dentro de campo. Eu acho que o mais importante e o que o Cuca está passando para nós é que cada jogo a gente está evoluindo. Eu acho que isso te dá uma confiança e uma tranquilidade de que logo em breve e o mais rápido possível a gente possa conquistar pontos fora de casa e não só dentro de casa, e o Palmeiras entrar de vez pela briga aí pelo título. E eu acredito que vai ser um grande jogo, porque o Bahia vem fazendo uma campanha muito boa no campeonato. Assisti o jogo diante do Grêmio fora de casa e vi que é uma equipe muito aguerrida, bem armada pelo Jorginho. Então a gente vai ter que ter um poder de superação muito grande para que a gente consiga trazer de lá uma vitória, até mesmo um empate. Então tá aí, vocês ouviram aí Edu Dracena. Agora, para encerrar mesmo de vez o assunto Palmeiras, meu menino, você que fez cursos para decifrar enigmas, sim, decifre essa mensagem subliminar de Leila, a dona da Crefisa, que postou numa das suas redes sociais. Vamos lá colocar o post da Leila, ela manda as mensagens. Lê aí, mano. Ela escreveu ali, ó. Quando chega o novo dia, a gente deve aprender que todos devemos ter o compromisso de nos reinventar, de superar as adversidades. Força palestra. Nossa. E um banco vazio. Não, a foto do banco do banco Palmeiras. de reservas do Palmeiras, esse aí. Com o emblema do Palmeiras. Você já está dizendo ali nas entrelinhas que ela vai trazer novos reforços. Não é nada, não tá dizendo nada. Quer dizer que tem um banco não tinha inteiro nada para escrever, escreveu qualquer coisa. Não, desculpa. Coisa inspirada. Acho que ali ela nunca dá pingo sem nó. Aí eu vi, quando ela botou a foto com o prato, veio o Borja. Não. Esse cara faz o programa inteiro aqui discutindo se porque o prato, esse prato é de sopa ou é de Você não pizza. falou uma frase errada, não? Ela nunca dá pingo sem nó? Sim. Você nunca ouviu falar Ponto sem nó. Ponto sem nó, não é pingo. Pingo, ponto. Nó em pingo d'água. Não é pingo d'água, mas não é pingo d'água. Mas enfim. Ela falou o seguinte, a dona Leila, põe lá de novo, Michelete. Tá precisando de uma reforma esse Oscar. Não é legal assim. Na mudança, o Oscar acabou batendo demais na carreta. Tinha spray ali, faz bem no Oscar. Mas enfim, a Leila, ela nunca coloca uma frase dessa, Benjamin, do nada. Ela tá querendo dizer alguma coisa. Aquele negócio do prato, por mais que ele tenha ido pro São Paulo, mas rolou a conversa do prato. Mas isso é frase de livro de autoajuda, gente. Não. Sabe aqueles livrinhos, Minuto de Sabedoria? Tem que ser dizer nada.
vou falar um negócio para vocês, daqui a pouco o Sormani vai tentar ter a escalação do Palmeiras para domingo. Daqui a pouco a produção está tentando levantar. Hã? Posso dar uma escalação ideal do Palmeiras? Uma que eu entraria em campo no final de semana, que seria a minha base. Pera um pouquinho. Agora vamos ouvir. Peraí, dá tempo pro Cuca pegar papel e caneta. Tem que ter música. Cuca! Pega papel e agora lápis. Felipe Facincani, que já dirigiu grandes times pelo mundo, vai te dar uma dica, Cuca. Então fala pro Cuca aí. Anota aí, Cuca. Humilde e modesto. Não, pode ser que ele ganhe, você se esforce e entregue pra ele. Vamos lá. É um Pode time ser. que eu gostaria que fosse a campo com Fernando Praz, lateral direito o Tietê. Já pensou Na demais. zaga, Mina, Luan e o lateral esquerdo Michel Bastos. Aí no meio de campo, Jean, Thiago Santos e Zé Roberto com o Guerra. E lá na frente, já que o Dudu está fora, o William e o Borja. Anotou, Cara Cuca? da cena, pelo que eu tô vendo. Entre o Luan e o Dracena, hoje eu já daria uma chance. Não, e ele pede um outro meia. Aí vai dar a chance pro Rafael Veiga e depois o Zé Roberto pra fazer a meia com o Guerra. Não, porque o Zé. Não, pelo seguinte, porque aí o Zé faz às vezes, em alguns momentos, do Michel, o Jean com o Tietê naturalmente naquilo que deu certo, mas em boa parte do jogo, tanto o Michel pela esquerda como o. Às vezes o Zé faz do Michel, o Tietê faz do Jean, o Jean faz do Michel, tá muito zoado isso aí. Não, e outra coisa, o Zé Roberto, ele funciona pra mim hoje já muito melhor e nos últimos anos, como meia, o Zé pode subir um pouco à frente, o Jean sabe ser um volante de bom passe. Você não é técnico, assim, cara. Você vai tirar o Dracena do time e vai deixar 2 moleques na zaga. O Mina Vini de lesão. e um Vini de lesão. Ainda não é mais um moleque, é o principal zagueiro da América do Sul hoje. Ele ainda é um jogador sem experiência nenhuma. Acho que o jogador mais seguro da zaga do Palmeiras. 21. Pelo amor de Deus, é um jogador sem experiência. Funciona por quê? Acabou de fazer Funciona por quê? Porque joga ao lado de um jogador experiente. O Dracena é muito bom, mas O Mina é bom, Você vai colocar na zaga um jogador que eu atua tentaria já dar a oportunidade ao 48 Luan. vezes. Eu daria oportunidade ao Luan. Ainda Não é bem um que você não qualquer. dirige o Palmeiras. O Luan não é um qualquer. É um grande investimento do Palmeiras. É um campeão olímpico e um jogador que tem Não muito jogou potencial. nenhuma partida na Olimpíada. Facincani? Quem gostou da escalação do Facincani? Palmas. Eu achei meio confusa. Quem não gostou da escalação do Facincani, bata palmas. Não, mas eu faço Bomba! Eu até concordo contigo quando você disse que o Palmeiras tem que ter mais um meia ali ao lado do Guerra pra desafogar aquele meio campo. Mas esse meia, na minha opinião, tem que ser o Rafael Veiga. Não pode essa. Não, ainda pro Zé bem que Roberto. você tem Muito bem. A minha explicação é Quem você botou de lateral esquerdo? o Michel Bastos. Não, porque assim, a tua escalação é interessante. Quer jogar e quando Porque você joga, pegou um... Ele vai já chupar falou do que não dono, quer né? jogar. Falou? Não, ele não. Falou, Convida a boca do Michel. Não joga de lateral. O que eu achei legal da escalação... Falou O que eu achei legal da escalação do Facincani é que ele pegou um volante E botou de da lateral direito. Ele botou o que lateral direito e volante. É o Prazo. Aí ele pegou um meia, que tá jogando de meia, e botou de lateral esquerdo. E o lateral esquerdo ele botou de meia. O Palmeiras Ninguém vai entender nada desse negócio. O Palmeiras está lateral. Eu falei, ainda bem que você não é o técnico. O Palmeiras está lateral. Over. Posso falar do Mina? Para, Facincani! O que ele tá muito Você ouve a gente? Ligaram ele na tomada. Calma! Sendo. Eu estou tentando justificar a escalação e vocês estão Mas não tem hora que é melhor o silêncio. Pode falar, às vezes a gente tem a noção de falar Respira. A Você gente faz que nem o Elano, fica assim, ó. Você tem 20 segundos para falar do Mina. O Mina jogou pela seleção colombiana, voltou a fazer gols 2 gols pela seleção da Colômbia. Contra quem? Deixa eu dar notícia, depois a gente entra nas coisas específicas. Nossa, Pascal, que falta de educação. Caramba! Pascoal, fala, Pascoal. Taco do Flavinho aí, Só senhor. para dizer o seguinte, o pessoal do Barcelona insiste em levar o Mina agora. Há uma insistência de Mas que depois do que o Sormani falou, talvez não leve Ele mais. vai pro Barcelona de Guayaquil. Depois do que o Sormani falou, vai levar o Mina e o Dracena junto, porque o Depois do Sormani, o Barcelona que vai levar o Mina de Guayaquil. Pera! O que foi, Facincani? Depois do que o Sormani falou do Mina, o Barcelona que leva o Mina agora é o de Guayaquil. Se levar o Dracena Você junto. está parecendo Se levar o Dracena junto. Você está parecendo. Você está parecendo telespectador fanático. Facincani é bom. Fanático. Eu não disse que o Mina é Lava a uma boca pra falar do Mina, Eu seu já velho. acabei de. Peraí um pouquinho. Vai. Faz um bochecho no ar. Isso, ó. Gargarejo. Não, Que nojo. Não, Nossa, que
Quase babou na mesa. Olha aqui, vamos, chega, termina a informação. Não, já dei a notícia. O O Barcelona fez 2 Palmeiras quer levá-lo agora para Nessa jogar. janela, Agora, a partir do dia 20. O Palmeiras disse que tem um acordo escrito com o Barcelona, e o Palmeiras já avisou o Barcelona que tem um acordo escrito que só depois de terminada a Copa do Mundo, na janela do meio do ano que vem. E o Barcelona diz, olha gente, precisamos voltar a conversar a respeito dessa situação. E acho que o Barcelona vai pingar mais uma verba no negócio, que é para ver se sai. O Palmeiras reluta e quer a permanência do jogador. Outra informação a respeito. O Barcelona torce para que o Palmeiras não passe adiante na Libertadores, que pode ser um facilitador para a saída do Mina. E um detalhe muito louco, que no dia que eu fiz o Aqui com o Médico Alexandre Matos, ele contou que quem convenceu o Mina a jogar no Palmeiras Foi o Barcelona. foi o Barcelona. Sim. Isso que é uma louca. Mas é que os caras querem... Bom, porque ele é... então fica aí com a informação do Pascoal, Oswaldo Pascoal falando agora que o Barcelona quer o Mina já nessa janela aí que começa agora no final do mês. Então, estamos com a informação. Daqui. Cuca e Elano no jogo de quarta-feira entre Palmeiras e Santos aconteceu porque o irmão do Cuca, o Cuquinha, e depois o próprio Cuca, foram tirar satisfações com o Elano, dizendo que ele havia derrubado Dorival Júnior no Santos. Olha, aí a informação, tá aí a informação. O Cuquinha, o irmão do Cuca, bateu boca, o Cuca também, com o Elano, informação do Globoesporte.com, dizendo que o Elano havia derrubado Dorival Júnior do cargo de treinador do Santos. Oswaldo Pascoal, você que conhece Cuca há trocentos anos, trabalhou com o Cuca, para quem não sabe, o Pascoal já foi diretor do futebol do Guarani, do Goiás, do Figueirense. E aí, Pascoal? E você que também que conhece tão bem o Elano. Olha lá na cena do David Braz cobrindo a boca do jogador, do treinador do Palmeiras, que ele está reclamando do Elano lá nessa. Mas tá aí o motivo. Aí a gente não sabia o motivo, aí está o esclarecimento. Aí eu me lembro do brilhante e saudoso Mário Sérgio, né? Cuidado com o assistente. O assistente fica de olho no seu cargo. Mas você concorda? dando razão pro Porque você acha que o Elano derrubou o Dorival Júnior, Não, então? eu não estou dando esse... Você está dando razão pro Cuca. Eu só queria dizer assim, eu não estou dando veredito nenhum. Eu estou dando a manifestação do nosso eterno sexto companheiro, Mário Sérgio. Nosso eterno sexto companheiro. Que Mário Deus o Sérgio tenha em falava, excelente lugar. Cuidado com o assistente. Ele está de olho no cargo do treinador. Eu não vejo assim, não. Eu acho que O Tite trabalha com o Kleber Xavier há trocentos anos e o Kleber não tem interesse nenhum no cargo do Tite e nunca demonstrou isso. O próprio Cuca trabalha com o irmão há muito tempo e normal. O Carille? O Carille, exatamente. 10 anos no Corinthians praticamente, aguardando a oportunidade depende dele. de cada um. Você acha que o Elano derrubou o Dorival Júnior? Não sei, não tenho essa informação. O que eu sei é que o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, quando o Santos estava indo mal das pernas, era desejo dele efetivar o Elano como treinador principal. Eu disse isso aqui. Isso antes de contratar o Dorival? Antes de contratar o Levi Cuca. Tanto é que eu falei aqui várias vezes que o Santos não iria contratar ninguém, iria com o Elano, nos mesmos moldes do Flamengo e do próprio Corinthians, que efetivaram o Zé Ricardo e o Carille, respectivamente, e tudo deu certo. Mas o presidente do Santos encontrou muita resistência dentro da diretoria e das pessoas que o apoiam, dizendo que o Elano ainda é inexperiente, que ele não poderia ser o técnico do Santos, etc. e tal. Essa informação eu tenho. Agora, se o Elano derrubou o Dorival, isso eu não sei. Não sei. Não sei mesmo. Agora é o seguinte, antes de começar o programa, eu liguei pro Elano. Eu falei, Elano, você está vendo as notícias aí? Ele estava chegando para almoçar lá com o time do Santos, com o elenco do Santos. E eu falei, Elano, você viu as notícias? Você quer entrar no ar para explicar, para dar o seu lado da notícia? Ele falou, eu não tenho que falar absolutamente nada. Aí ele falou assim para mim, ô Beija, faz o seguinte, liga você pro Cuca. As palavras são do Elano. Eu falei, Elano, eu posso falar no ar? Liga você pro Cuca, põe o Cuca no ar e pergunta se o Cuca tem coragem de repetir
no ar pra você o que ele falou pra mim dentro do campo. Aí eu falei, Elano, o que ele te falou? Eu falei, não vou falar. Liga pro Cuca, ele falou, repito, e pergunta pro Cuca se o Cuca tem coragem de repetir, de falar no ar o que ele falou pra mim no campo. O Cuca disse na entrevista coletiva que ficou no campo, morreu lá. Ele tinha que falar, ele falou lá. Estou repetindo o que o Elano, eu liguei 15 minutos antes do programa começar. A frase do Elano foi, liga pro Cuca, põe ele no ar e veja se ele tem coragem de repetir no ar o que ele falou pra mim dentro do campo. Então se o Cuca estiver nos assistindo e quiser falar, também mostrar o lado dele, porque o Cuca falou que se o Elano falou que se o Cuca entrar pra falar... E se o Dorival quiser falar também? Porque no fim das contas ele é o citado. Mas, bem, ele é o ponto, né? Eu não sei qual que é o grau de relação que o Cuca tem com o Dorival Júnior. Não sei se eles são amigos, muito próximos, etc. Deduzo eu que sim. Porque o Cuca ele não inventaria uma história dessa para chegar no Elano e falar a respeito dessa situação. Ele deve ter sido municiado com informações. Por quem não sei. Talvez pelo Dorival, uma pessoa próxima ao Dorival, etc. Também acho que o Cuca não tem que se meter no... Já vou chegar aí. O Cuca ele não deve ter recebido, talvez, um passarinho me contou e ele foi lá pra cima do Elano e falou isso que ele falou. Ou ele é muito próximo do Dorival e o próprio Dorival contou isso pra ele, ou uma pessoa muito próxima do Dorival pode ter comentado isso com ele e foi tirar satisfações com o Elano. Só que a situação é a seguinte, cara. A situação é a seguinte. O Cuca hoje, ele é técnico do Palmeiras. Ele é remunerado pelo Palmeiras. A preocupação dele deveria ser o Palmeiras. Independentemente do que ele tenha de relacionamento com o Dorival, ele não tem que questionar a atitude que o Elano possa ter tido ou deixado de ter com o Dorival Júnior. O Santos não lhe diz respeito, Cuca. A sua preocupação hoje é o time do Palmeiras. Inclusive em fazer o time jogar melhor. Você não tem que estar preocupado com o que aconteceu com o Dorival ou deixou de acontecer com ele. Porque o que diz respeito à situação do Dorival dentro do Santos pertence ao Santos Futebol Clube. Você não tem que meter o bedelho em nada. Eu não sei qual foi o teor da conversa, se de fato essa informação é verídica ou não. Pelo que o Ben já conversou com o Elano, comentou com ele a respeito dessa situação. Ele não desmentiu, então pode ter sido isso sim, um estopim, pode ter sido verdade o que aconteceu, aí o que está publicado no Globo Esporte. Mas na boa, cara, não te desrespeito, Cuca. Por mais que você possa ter uma proximidade do Dorival, que você seja de fato amigo pessoal dele, mas cara, pensa no teu clube, pensa no teu elenco. Às vezes o perfil do sujeito, ele detesta trairagem, como a gente costuma dizer, não só na linguagem do futebol, a gente diz isso na vida mesmo, não. A gente fala assim, eu detesto trairagem, tem cara que é trair, eu detesto trairagem. E isso no futebol é muito latente. Né? Os caras que detestam esse tipo de situação, porque pode acontecer com um, pode acontecer com outro, pode acontecer aqui, pode acontecer lá. Isso é uma frase que eu esqueci, viu? Eu faço que você vai falar também. Mas nessa matéria do Globoesporte.com diz também que o Cuquinha também teria falado no campo pro Elano o seguinte, pro Elano, o Levir Coupe é o próximo. O Levir Coupe seria o próximo. Do que eu conheço o Elano, sempre me tratou super bem. A mim também. Comigo, não tenho o menor problema com ele. Enfim, então eu não vou aqui fazer qualquer tipo de juízo de algo que eu não convivo no dia a dia, muito pelo contrário. O que eu acho é o seguinte, eu tô na linha do Mano. Eu duvido que se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, o Cuca fosse tirar qualquer tipo de satisfação no campo. Ele foi tentar justificar em algum momento ali pra mim, desviar o foco da derrota em cima de um cara que fez o trabalho dele nos últimos nas últimas 2 semanas, nos últimos 2 jogos bem, deixou o Santos esqueletadinho para que o Levir agora dê a sequência ao trabalho e tentou justificar de alguma forma o insucesso do Palmeiras, mesmo tendo um desempenho levemente superior em alguns momentos da partida, ponto. Mas o que não quer dizer que foi um bom rendimento, porque o time acabou perdendo e mais uma vez se mostrou bastante frágil fora de casa, até porque ainda não venceu no campeonato. Então, esse tipo de situação para mim, essa lavagem de roupa suja deve ser feita internamente, ou então se o Cuca tem algum problema, quiser tirar uma satisfação, tomar as dores do Dorival, pega o telefone, liga pro Elano e resolve. No campo, ali na hora, não é o momento. Até porque é uma outra questão, é um outro tipo de comportamento e pareceu muito mais desviar o foco de um insucesso do Palmeiras do que qualquer outra coisa. Porque, eu repito, se o Palmeiras tivesse vencido o jogo, eu duvido que a preocupação dele seria ali atrapalhar o trabalho dos caras. E tem outro detalhe, hein? Já teve treinador também em clube que reclamou que o Cuca ligava.
Ô Benja, Já teve isso também. Ao vivo aconteceu conosco aqui com o saudoso Mário Sérgio, que o Mário Sérgio disse na cara dele, ele se desculpou. Quando ele era técnico do Botafogo, ele derrubou o Mário Sérgio. Ele admitiu, o Cuca admitiu isso. O Cuca, o Mário Sérgio chamou ele de, acho que, se não me lembra, chamou ele de mau caráter, traíra, alguma coisa assim. E ele admitiu que fez mesmo isso e pediu desculpas ao Mário Sérgio. E no São Paulo também teve um problema, na época que o Muricy Ramalho era treinador, que tava aquela coisa lá, que até que o Cuca costumava ligar direto pro Juvenal, né? Aí o Cuca falou, não, mas não ligava para pedir emprego, ligava para conversar, pô, mas é uma situação delicada. Você tem um treinador que tá lá, tem outro treinador que tinha saído e ligando. Então não sei, Mas você acredita bem que não existe se o cara faz um troço desse, digamos que tenha acontecido de fato isso. Do que? O Elano ter derrubado os dois? Não. Que o Cuca tenha de fato dito isso. A gente não sabe se ele falou isso. Não dá pra ver. Nós estamos nos fiando aqui numa matéria do Globo Esporte, certo? Então, inclusive, demos crédito. Se de fato isso aconteceu, o Cuca tem que olhar pro rabo dele. Agora, ele derrubou o Mário Sérgio? Ele derrubou o Mário Sérgio, ele admitiu no ar que ele derrubou o Mário Sérgio. Não é verdade? Mas derrubou, e você? Ele derrubou como o Mário era técnico do... Ele saiu do Botafogo, o Mário assumiu, depois ele... Enfim, eu apenas se o Mário estivesse conosco, ele poderia contar toda a história. Inclusive foi ao vivo isso. Não é que foi por telefone. Foi no ar, depois de um jogo do Atlético Mineiro, na Libertadores, que a Fox transmitiu. Foi ao vivo, o João Guilherme participou, ele viu. É narrador. Eu não sei se dá, mas se a produção conseguir levantar essas imagens aí, se der para a produção levantar isso aí, seria interessante. Né? Deve ser um agora você falou, foi um assim. pós-jogo. Agora você falou, eu não sei se a coisa aconteceu ou não aconteceu mesmo. Aí eu não sei. Mas deixa eu te falar. Eu, vou repetir, liguei pro Elano antes de entrar no ar, conversei com o Elano. Ele não desmentiu a situação. Não, o Elano, eu falei, Elano, você quer entrar no ar? Ele falou, não vou entrar no ar porque eu não tenho nada para dizer. Aí ele falou, Benja, liga você pro Cuca e pergunta pro Cuca se ele tem coragem de ir no ar repetir o que ele falou para mim dentro do campo. Então teve alguma coisa. Não, sim, mas eu não sei se o teor. Eu não sei se o teor. Mas alguma coisa pesada deve ter acontecido. Me chama a atenção, vamos aproveitar só para a imagem agora. Esse momento aí que o Cuca, ele bota o dedo. Aí, ó. Isso, peito, no peito do Elano, assim, o treinador de goleiros do Santos, o Arzur, que aliás é um ótimo treinador de goleiros. Você fez o trabalho com ele. Quem é aquele careca lá? O Omar Feitosa. O Arzur e o Omar. O Osmar e o outro lá é o Omar. O outro é o Arzur. Jogo ali, que é o treinador do Santos. O Omar Feitosa. E aí vai o Cuquinha ali também, vai o Cuquinha ali falar com... Aí o Cuca puxa o Cuquinha. Isso. E alguém puxa o Elano. Aquele rapaz do careca lá. O Arzur. É o Arzur. O treinador de goleiros do Santos. E o Cuca vai reclamar com os jogadores do Santos esse comportamento do então assistente técnico. O que a gente imaginava que ele estava reclamando a falta do Kaique em cima do Edu Dracena. Nós comentamos isso aqui. Ninguém tinha essa informação. E o Globo.com, o Globo Esporte acabou trazendo essa informação hoje no A gente site comentou dele. aqui que o Elano, durante o jogo, ele foi mais ativo do que o Levir, né? Isso. Fora E mandou jogador jogar, mandou jogador Até no... porque ele tinha dirigido o time nas o primeiro jogo do é. Levir e tudo mais e tal. E que teve o bate-boca ali no banco de reservas, isso a gente falou. A gente não sabia qual era o teor desse bate-boca. Claro. Pode ter sido uma desavença momentânea Agora, no jogo. É difícil, mesmo considerando que esse material do Globoesporte.com é fiel aos fatos, não há nenhum motivo para que a gente duvide disso, mas é difícil julgar ambos, né? Porque o fato de o Cuca dizer para o Elano, você derrubou o Dorival, não significa que o Elano tenha derrubado o Dorival, primeiro, né? Mas se o Cuca falou isso mesmo, falou na hora errada do negócio que não é da conta dele. Então ele que chama uma coletiva. Agora, ao mesmo tempo, a gente precisa entender o que levou o Cuca a ter essa reação intempestiva, embora o Cuca seja um cara Mas aí o Mano falou uma coisa certa, a gente não sabe o grau de proximidade do Cuca com o Dorival Júnior. E o que aconteceu durante o jogo ali, eu estava falando que o Elano foi muito ativo, porque o Elano deve ter falado bastante durante o jogo. E alguma coisa pode ser que tenha incomodado o Cuca também. E o Cuquinha que também é crenqueiro, hein? Vamos dizer, esse Cuquinha aí gosta de uma confusão, gosta de um celular. Mano, mas deixa eu falar, eu não vou citar o nome, porque quando a pessoa me ligou no dia, na época, foi um tom de desabafo. Então,
Se essa pessoa me autorizar a falar, eu digo quem for o treinador que me ligou um dia e falou, pô, é brincadeira. O Cuca liga direto lá pro presidente, pro Juvenal Juventus. Mas, ô Benja, essa situação, cara, eu acho que ela é tomada talvez aí com quase 100% de hipocrisia. Esse lance de treinador no futebol. É porque existe um código de ética, porque o Sormani está empregado, eu não vou ficar ligando pro presidente do clube para demitir o Sormani e acertar comigo. Mas quando existe uma situação em que o treinador ele está sendo extremamente questionado, não me venham falar que o treinador demitido hoje, amanhã aparece um novo clube, que num período de 12 horas eles resolveram tudo. Pascoal, tá na cara que você cria uma situação, você cria um contexto, o treinador tá na beira do penhasco, tá certo? Ele tá próximo de cair. O outro treinador, que seja uma semana, 2 semanas, um mês, mas já existe, é nítido, é claro, é evidente que existe uma conversa paralela com outro técnico, o futuro treinador. Vamos parar com esse negócio de hipocrisia, porque muitas vezes os treinadores ficam, mas me desrespeitou, ele assinou um contrato com o clube, fechou as bases salariais de um acordo com o clube e eu estava empregado ainda. Todos fazem isso. Todos fazem isso. Para não dizer todos, porque aí é generalizar uma situação, 99% faz isso. 99%. Mas é em qualquer profissão, mano. Pois é. Qualquer profissão. Mas é engatilhado. Tem chilique. Exatamente, tem chiliquinho. Entendeu? Mas em qualquer profissão. Todo mundo recebe uma proposta antes. Eu quero deixar claro aqui, ó. Pera, traz aqui a câmera pra mim, por favor. Vem em mim. Vem em mim. Eu nunca fiz isso. Me orgulho muito disso e jamais vou fazer isso. Não é derrubar os outros, não, ligar para a empresa pedindo trabalho, o lugar de alguém. Não é isso, mas a empresa ligar para você. A empresa ligar para você. A empresa ligar para você. Exato, o clube faz. Pois é. A empresa te liga, fala, você quer trabalhar aqui? Se tem uma pessoa trabalhando lá que é muito próximo e amigo meu, eu não aceito nem conversar. Nem começar a fazer o quê? Eu vou chegar para... Imagina, eu estou trabalhando no lugar, Flavinho tá... Estou desempregado, Flavinho está no outro lugar. Ou qualquer um de nós aqui. O empregador dele liga para mim e fala assim, escuta, eu estou querendo trocar o Flávio Gomes, você não quer vir para conversar com a gente sobre isso? Eu falei assim, não, claro que não. Óbvio que não. Sim. Você acha que eu vou tomar ocupar o cargo que era dele? Um cara que eu conheço há 30 anos? Mas você acha que no futebol as coisas acontecem dessa forma? Pode acontecer, mas eu estou dizendo o seguinte, que isso não pode acontecer, em alguns lugares acontece. Eu já passei por isso. De um companheiro meu de profissão que me tomou um lugar numa empresa importante de televisão. Eu passei por isso. Isso me magoou demais. Com o tempo eu perdoei essa pessoa. Essa pessoa nunca veio falar comigo. Mas eu acabei perdoando essa pessoa. Eu jamais faria um troço desse. Jamais. Então você está no 1%. Porque no futebol 99% faz. O que eu estou falando é uma empresa ligar, ou de um clube ligar, você aceitar a proposta, tudo bem, quero trabalhar aqui, e depois eles tomam uma decisão lá. Não é diretamente, no lugar do fulano. Vamos pro mundo real. Vamos no popular. Vamos pro mundo real. Pascoal, você acredita que o Elano derrubou o Dorival Júnior? Eu vou dizer um negócio pra você, eu só no futebol só não vi cachorro voando. Então eu tenho sempre um pé atrás com tudo. Mas você acredita nisso? Eu prefiro ter o pé atrás. Eu não acredito e nem desacredito. Ô Flávio Gomes, você acredita, segundo a matéria, você acredita que o Elano teria derrubado o Dorival Júnior? Não. E se derrubou, o Elano derrubou o Dorival Júnior, o presidente do Santos tem personalidade fraca. Ô, meu menino, Não, mas deixa eu só justificar a minha resposta, porque se ele tivesse derrubado o Dorival, seria ele o técnico hoje, não é? Então, eu acho Mas o presidente do Santos, olha a notícia do Sormani. Não, o presidente do Santos gostaria que fosse, mas não é? Então você não mudou de ideia? Mudou de ideia por quê? Não sei. Porque os companheiros de direção de clube preferiram o treinador mais experiente. O fato de o presidente... Vamos também compreender as coisas com uma certa normalidade. O fato de o presidente do Santos ter um cara como o Elano, há quantos anos que está lá, né? Parou de jogar agora há pouco tempo. Sim. Com o objetivo claro e explícito de se tornar treinador, né? Virou auxiliar e tudo mais. Quer dizer, o Santos, a direção do Santos, todo mundo sabe que tem o Elano ali pronto para quando precisar para alguma coisa. E aí, no momento em que foi preciso, que perdeu o técnico, o Santos acho que não jogou o Elano ainda pronto. O Dorival Júnior teve problema com o Marcelo Fernandes, pediu para a direção afastar,
O que o Mário Sérgio falava sobre o auxiliar técnico? Então? Cuidado com o auxiliar técnico, ele tá louco para tomar o seu lugar. Agora, no dia que o Cuca... Deixa eu falar um negócio aqui. A gente tá pré-julgando. A partir de agora, qualquer treinador vai querer trabalhar sozinho. Nós estamos estigmatizando a figura do auxiliar. E para falar de auxiliar técnico, eu tenho... Aí eu posso falar. Não estamos pré-julgando ninguém. Você citou o caso do Mário, que nós estamos tentando levantar, já tem até a data, 24 de julho de 2013, né? A produção está tentando atrás do vídeo. Mas não foi, só uma parênteses, não foi um caso em que o auxiliar técnico derrubou o técnico. O Cuca não era auxiliar técnico de ninguém. Não era. O Cuca era técnico mas aí a gente entra no aspecto no pacote ético, né? Não, isso sim, mas por exemplo, quando o Eduardo Batista foi demitido, 24 de julho de 2013, quando o Eduardo Batista foi demitido, só ligaram pro Cuca depois da demissão ou já tinham ligado pro Cuca antes? É o que eu falei, ligaram antes, tá na cara, velho. Pra ser sincero, você quer notícia? Sim, mas o Cuca já estava na agulha, já estava na agulha fazia tempo. Peraí, repete. Já tinham ligado pro Cuca. Claro. Já tinham ligado. Então o Cuca já tinha acertado a volta dele no Palmeiras com o Eduardo Batista. O que houve é o seguinte. Talvez não acertasse, mas já sabia que era. Na transição do Eduardo Batista para o Cuca, o que houve foi uma falta de sintonia entre a direção do clube, entre o presidente, o diretor de futebol, o pessoal do Conselho Deliberativo, os outros dirigentes do Palmeiras, porque uns queriam e outros não. O que houve foi falta de sintonia. A partir do momento que eles chegaram a um consenso que deveria ser o Cuca para substituir, com a pressão inclusive exercida pela torcida, eles ligaram para o Cuca e definiram essa situação. Eles não saíram, o treinador do Palmeiras não saiu e eles saíram ninguém, gente, isso é praxe no futebol. Ninguém demite treinador não sabendo qual será o próximo. Claro. Não tem esse tipo de demissão no futebol. Tem isso no futebol? Claro que não. Na minha visão, não. Acredito. E eu estou um pouquinho de tempo nisso, como o Sormani. A gente já está um pouquinho rodado. Ninguém demite o treinador, e o senhor gosta disso. Eu demiti o treinador. O senhor chora, o senhor já demitiu uns 14 lá na Portuguesa, que eu sei. Aí o senhor já demitiu uns 14 lá na Portuguesa. Ninguém demite o treinador sem saber qual será. Isso é sempre uma coisa engatada na outra. Claro. Se não funcionar aqui, vai lá. O Flamengo demitiu. Antes do Zé Ricardo, quem era o técnico do Flamengo? Antes era o Muricy. Muricy parou por conta da doença. Ele não contratou ninguém, levou com o Zé Ricardo. Mas aí é diferente, ele não demitiu. Vamos pegar um exemplo, então, 2013. 2013 é um exemplo bom. O Flamengo inicia o ano com o Dorival, vem o Mano, e depois do Mano, termina o ano com o Jaime campeão. O Flamengo não contratou ninguém, depois do Mano Menezes. Né? Terminou o ano Mano com saiu. O Mano que saiu. Mas ele conseguia se fazer entender. A única questão que eu queria deixar bem claro é o seguinte, nessa história de auxiliar, parece que fica muito generalizado, né? Mesmo com a declaração do nosso saudoso Mário Sérgio, mas para falar de auxiliar eu posso falar. O meu tio é auxiliar há mais de 12 anos. Quem é teu tio? O Denis. E meu tio trabalha com o Denis é teu tio? Claro que sim. O Denis que foi lateral do Palmeiras. Não sabia. Você sabia? Claro, todo mundo sabia, Flavinho. O Flavinho também não sabia. Eu sou faxineira, sabe? O Flavinho tá aí, eu não sabia. O Flavinho até o Jimmy trabalha há 12 anos como auxiliar. E eu posso falar do meu tio praticamente como se ele fosse meu pai. Então, assim, o meu tio, em nenhum momento da carreira dele, em 12 anos que ele está com o Sérgio Soares e foi auxiliar do Zete antes do Sérgio, teve qualquer tipo de tentativa de tomar o lugar, porque eu quero, tenho essa vontade, em nenhum momento. Né? Agora, vai de acordo com o cara que você escolhe do lado. Vai depender da ambição desse cara e da fidelidade que ele tem a você. Por isso é o seguinte. Generalizar, vai explicar. O seguinte, o treinador, quando você contrata um treinador, geralmente você diz pro treinador, você pode trazer o seu assistente, que é o cara da sua confiança. Aí você fala, o preparador físico não se preocupa, que é o preparador físico do clube, o pessoal do departamento médico, o pessoal da fisiologia, nós temos aqui. O que você traz com você é o seu assistente. Mas muitas vezes, por exemplo, no São Paulo nem isso acontecia, porque tinha o Milton Cruz, que era o assistente técnico. Mas sempre o treinador trazia o assistente dele, o Milton Cruz vinha como assistente fixo. O assistente do Dorival era o filho dele, o Lucas Silvestre. Sim. Ele trouxe o auxiliar dele, mas o Elano fazia parte da comissão. Do clube. Fixa, né? Permanente do Santos e trabalhava lá. Posso acrescentar mais outra coisa? É importante dizer o seguinte, Pascoal,
O filho do Dorival, o Lucas Silvestre, teve problemas com o Elano. Alguns problemas. Tipo? Por exemplo, naquele jogo do Santos e Santa Fé no Pacaembu, e acabou 3-2 pro Santos, jogo sofrido na Libertadores, eles discutiram dentro do campo. Mas sabe-se o motivo? Não sei exatamente se foi por conta de substituição, de mexer no time. Eles discutiram tanto que aparece. Eu acho que nós temos essa imagem. Quando o Santos faz o terceiro gol, o Dorival aparece com a mão assim, ó. Quase rezando. Exatamente. A impressão que dá é que era um alívio. Mas ele estava aliviado porque a vitória traria a esperada paz para ele dentro do vestiário. Ele estava super contestado, já estava... O que talvez o Elano pudesse esperar nesse momento, que seria não uma razão para derrubar o Dorival, pelo amor de Deus, não é isso. Mas um certo incômodo do Elano na situação é que ele não se sentia menos capacitado que o Lucas para ser o assistente direto do Dorival. Né? Acho que aí é uma razão. Eu acho que eu tenho mais visão de jogo, eu acho que eu tenho mais capacidade de jogo, então eu fico um tanto quanto incomodado ele ser, entre aspas, o terceiro auxiliar e o Lucas ser o segundo. E isso é uma razão compreensível. O Cuca eu não acho isso, né? Pelo Elano ter a vivência. Ele tem que se incomodar naquela imagem na posição dele. O que eu queria mencionar pode ser alguma situação. O que o Mário falava do Elano era o seguinte, que o Elano saía muito do banco e ficava dando instrução. Não, mas isso deu agora contra o Santos, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. É um comportamento dele. Não é que o Mário disse que todo auxiliar é sacana. Não, ele não disse isso. Ele chamou atenção pra gente e, inclusive, ele conversou comigo. O Gordiola era assessor dele no Inter, não era? Era. O Gordiola? Era. O que você fez? Não, porque você lembrou de um fato que eu estava tentando lembrar aqui também. Você fez? Enquanto você faz. Eu estava tentando lembrar se foi Você tem alguma informação. O Guto Ferreira. Era auxiliar do Mário Sérgio. Mas vocês não acharam que o Elano ali foi muito passivo naquela imagem? Eu achei. Porque, querendo ou não, senhor Mani, eu não tô aqui pra julgar. Se o cara fala um troço desse, Então, pois eu bato o boca no cada um reage de uma forma. Eu bato o boca. Cada um reage de uma forma diante de uma situação de pressão. O Elano, se ele tiver um espírito evoluído da forma como eu entendo que ele deva ter, porque eu vi tudo aquilo e não ser verdade, e ele baixar a cabeça e querer ir embora... Ele é uma pessoa muito religiosa. Então, mas aí que tá. Eu invejo essa situação, porque eu não agiria dessa forma. Se eu tô sendo acusado de algo que eu não fiz, tá certo? O cara colocando o dedo no meu peito, falando um monte de absurdos aí, calor do jogo, aconteceu, né? Tá certo? Querendo ou não, Facincani, eu não vou ouvir isso calado, baixar a cabeça e ir embora. Se eu for culpado de determinada situação, ok. Porque aí você não tem como contra-argumentar. Você fala, pô, sou culpado. Mas o Cuca meteu o dedo, não encostou nele. Se encosta ele chegou batendo assim. No mínimo você faz depois a imagem, Então, o Elano, ele foi extremamente apático e ficou cabisbaixo numa situação. Olha lá, o cara tira ele, ó. O cara tira ele. Mas mesmo assim, ele não se dirige ao Cuca. Verdade. Ele não ia perder a razão. O Elano ganhou o jogo. O time dele, mas você tá sendo... Não, mas eu não sei o que ele ouve. Numa dessas, o cara chega pra você e fala, você é pilantra, você é um vagabundo, você derrubou o cara. Não sei. Por exemplo, se ele cai na pilha do Cuca e revida, e aí com o tipo de imagem que a gente tem hoje, mas Facincani, pode ele às vezes acabar naquele momento ou acabar... Liga lá pro Dorival, põe o Dorival no ar. Eu acho que o Elano foi inteligente. Liga pro Dorival, liga pro Cuca, tenta ligar os caras. Não, ele pode ter sido mesmo. Põe o pessoal pra dar um ponto de vista, porque aí depois, Pascoal, os caras ligam aqui. Pô, você falou isso, você falou aquilo. Não, nós estamos analisando toda uma situação. Agora, a gente liga pros caras, ninguém quer entrar no ar. Pra mim, quem foi Vamos ouvir a versão dos caras, na história toda, vendo de longe, quem foi muito mal foi o Cuca. Porque o Cuca, agora vocês vão ver, quer ver? Ele vai colocar o dedo no peito do Elano, agora tá apontando. Por enquanto é só um bate-boca. A comissão técnica inteira, ó. Abraço, Levi. Mas tá lá xingando o Elano. O que ele deve ter falado? Agora, ó, a hora que encostou a mão em mim, bicho, que é isso? Tá louco? O que ele deve ter falado? A hora que ele vira aí, dá pra entender, ó. O que ele vira, dá pra entender. Ele deve ter falado de tão pesado, porque tem uma palavra que dá assim. Agora, ó. O que ele fala de tão pesado que o Elano falou pra mim, tá aí no GC. Põe o Cuca no ar e fala pra ele falar no ar o que ele falou pra mim dentro de campo pra ver se ele tem coragem. Ali ele falou um palavrão, né? Um palavrão ali mesmo. Né? Pro Elano falar isso pra mim, ele deve ter ouvido algo pesadíssimo. Mas, cara, ouvir calado tudo isso e não revidar... eu sou assim. Você. Ele foi inteligente, mano. Mas a reação, eu sei, eu concordo. E eu sei que é extremamente passivo no momento desse, você de cabeça quente revidar. Mas o Elano foi inteligente. Porque ele estava dentro de campo,
com o número de câmeras que tem hoje, se ele revida e inicia ali uma confusão generalizada, ele, Elano, poderia ser o pivô de um prejuízo gigantesco ao Santos. Então ele abaixou a cabeça, seguiu em frente e deixou somente o Cuca ficar sem razão. Mas porque vendo a imagem, o Cuca Ele teve ali muita presença de espírito. Vamos tocar o programa. O programa está aberto ao Cuca, ao Cuquinha, ao Elano, ao Dorival Júnior, enfim, quem quiser. Ao Omar Feitosa, que estava do lado. Por favor, o programa está aberto a todos. Não temos lado nenhum, nem com um lado nem com o outro. Estamos discutindo uma informação de uma polêmica que aconteceu sim, e pelo jeito o motivo foi esse sim. Então está aberto aqui a vocês. Ô Felipe Facincani, Palmeiras vai. Lógico, o Palmeiras vai para Salvador de avião, né? Isso é óbvio. Não, porque teve um idiota uma vez no programa aqui, eu lembro até o Eric Jacan, o chefe de cozinha. O rapaz perguntou. E aí o idiota que se o produtivo, o melhor perguntador da televisão brasileira, perguntou para ele, como é que você veio parar no Brasil? Ele foi de avião. Como é o Felipe Facincani? Aí o restaurante dele vai à falência, a culpa é minha. Não vai à falência, de vento em pouco. Agora. Facincani, Palmeiras tô brincando, já que eu adoro a sessão do Felipe Melo, com o Palmeiras já como contra o Bahia. De novo com 2 volantes de contenção. De novo, o Cuca vai proteger o time com o Thiago Santos. Deve ter pelo menos ali o Jean um pouco mais fixo de volta à equipe entre esses 2 volantes. A única forma que eu enxergo hoje o Palmeiras um pouco mais equilibrado é com essa defesa mais protegida, em especial as 2 laterais. Quem roda é o Tietê? O Tietê já tem banco faz tempo, pra mim. Não é de hoje, faz muito tempo. Retrancão, é isso? Retrancão bravo, é isso? Não é nem questão de retrancar. Você tem que melhorar tecnicamente Só não usa aquele termo, pelo amor de Deus, fechar a casinha. Pelo amor de Deus. A todos vocês que fazem programa, gente, não tem nada mais horroroso que esse termo. Fechar a casinha. Curador de clichê. E trancar o casebre, pode? Eu tenho uma informação aqui a respeito. Só acho que assim... Peraí, Facincani, só um minuto. Eu não li a matéria do Globo Esporte, não li. Eu li. O que eu recebi agora de uma pessoa, de uma fonte que eu confio demais, foi o seguinte: o Cuca estava reclamando com o 4º árbitro sobre o pênalti não marcado no Edu da Cena. Aí o Elanos virou pro Cuca e falou: você tem que reclamar com o seu time com o futebol de M 3 pontinhos. E aí o bicho pegou. Aí o Cuca foi pra cima dele e falou: você isso, aquilo, você derrubou o Dorival. O começo da discussão foi isso. Então já muda de figura também. Entendeu? Porque também o Elano não tinha que ir lá falar com o Cuca, se foi isso. Mas não muda o teor da acusação, digamos assim. Tudo bem, mas aí também você está lá muda apenas o ponto, o start, né? Quer dizer que tem um atenuante. Não é que essa informação, eu confio demais nessa fonte. Não é que o Cuca teria ido do nada. Elano, vem cá, você é isso. Isso foi detonado com ele reclamando do 4º árbitro do pênalti em cima do Dracena, que ao ver de muitas pessoas, inclusive do Pascoal e do próprio Cuca, o pênalti aconteceu. Aí o Elano foi lá e falou pra ele: cuida do seu time, esse futebol de M 3 pontinhos. Que também não tem nada que falar isso. Não tem nada que falar isso também. Não tem que falar. Essa gera uma reação. É uma versão que eu recebi de uma fonte que eu confio demais. A produção acabou de entrar em contato, conseguiu falar com o Dorival Júnior. Dorival falou que não quer entrar no ar. Direito. Claro. Dorival não é tonto, gente. Eu conheço Dorival. Você acha que ele vai meter uma mão no... Ele falou assim, ele falou para o professor: estou ocupado no momento e não posso entrar no ar. Almoçando. Pode ser, né? Todo mundo ninguém é obrigado a dar entrevista. Almoça, né? A nossa obrigação é ir atrás das pessoas. Se a pessoa não quiser dar entrevista, não dá.